Boa noite! Estamos aqui em mais um Café Coach. Hoje o desafio é grande, é falar sobre educação, a coisa mais importante que existe para uma nação, né? E o tema do Café Coach de hoje é sobre os grandes desafios para a educação em 2020, esse ano tão atípico, tão louco, como disse o ministro Paulo Guedes, caiu um meteoro na Terra, né? E tudo foi para o espaço, porque ninguém podia imaginar uma coisa com essas proporções. E também vamos falar da educação nos próximos anos, não só de 2020. Então, eu dividi em 3 blocos. O primeiro bloco, nós vamos tratar dos efeitos da Covid-19, né? O isolamento social e seus efeitos colaterais na educação nos diferentes segmentos, né? Porque os efeitos são muito diferentes na educação infantil e nos cursos de pós-graduação, para pegar os dois extremos. E como é que a gente também vai terminar esse ano letivo absolutamente atípico. No segundo bloco, aí a gente já vai falar do EAD, né? Que é o ensino à distância. Ele veio para ficar, e até foi uma conversa que eu tive com o Léo disse assim, será que a gente não deveria abordar o tema híbrido, sistema híbrido? Sem dúvida, Léo. Então, nós vamos abordar se existe espaço para um sistema híbrido. E eu coloquei aqui uma ideia que ele seria escalonável por segmentos. No terceiro bloco, nós vamos tratar das dificuldades. Na realidade, é um desdobramento, um switch do Café Coach com a geração Z, que foi ao ar na segunda-feira do dia 3, se eu não me engano, de agosto, e que as meninas que nasceram entre 1995 e 2010, que são os jovens que pertencem a essa geração Z, eles têm muita dificuldade, o grande dilema da escolha de trabalho, de que curso fazer, né? Até mesmo se devem ir para a graduação ou devem buscar algo no nível de curso técnico. Então, a gente vai falar um pouco disso e vamos falar também do grande problema da falta da socialização, que tanto faz falta, não só na nossa vida de amigos normais, mas na educação principalmente, né, que a gente vai abordar. E para falarmos desses temas, eu convidei aqui 3 educadores que eu tenho certeza que vão enriquecer muitíssimo o nosso debate de hoje, ok? Então, vou começar por ordem alfabética, como sempre faço nos Café Coach. Cristina Maia, pedagoga, formada pela Unirio, especialista em administração escolar pela UERJ, mestre em sistema de gestão na UF, minha colega de mestrado, né, Cris? E doutoranda em educação pela UFRJ. Atualmente, ela é diretora do Instituto de Educação, GAT, Gestão, Assessoria e Treinamento. Seja muito bem-vinda, Cris. Boa noite, Luciano. Que bom poder estar aqui, participar do café e bater esse papo com vocês. Certamente vai ser um momento aí privilegiado de um debate importantíssimo, sempre importante, falar sobre o futuro da nação, falar sobre educação. Muito obrigado, Cris. Agora eu vou apresentar o nosso segundo convidado em ordem alfabética, Leonardo Allen. Ele é engenheiro químico pela UF e licenciado em Química. Ele possui experiência de 25 anos em vários colégios e cursos pré-vestibulares, preparando diversos vestibulandos, né, para vestibulares e para Enem. Atualmente, ele é professor do ensino médio na rede MV1 de ensino, no Colégio Alzira Bittencourt, no Colégio Fórum Cultural e no curso pré-vestibular Logos, e também atua como coordenador pedagógico do ensino médio do Colégio Paulo Freire. Léo, um grande prazer tê-lo aqui conosco aqui, um grande prazer revê-lo depois de algum tempo. Ô, Luciano, o prazer é meu, é uma honra poder estar conversando com vocês sobre um assunto primordial para esse país, um assunto apaixonante, né? E eu acho que a gente vai poder fazer umas trocas bem interessantes aí e enriquecer essa conversa aí com muita informação e um papo bem importante para todos nós. Muito obrigado aí pelo convite, é uma honra estar aí com vocês. Eu que agradeço a participação aí sua e de todos os nossos convidados. Bom, a nossa terceira convidada, eu estou tendo o prazer de conhecer hoje,
Já vou agradecendo logo a professora Sandra Vargas, que fez a indicação, que não pôde estar aqui conosco hoje. Ela indicou a Valquíria Nicterói. Eu não sei se a pronúncia é essa, depois ela pode me corrigir. Eu perguntei a ela se é o sobrenome dela, Nicterói, e é Nicterói mesmo. Ela é professora da UMEI, eu não sei se é assim se pronuncia, UMEI Margarete Flores, e da Escola Nossa. Coordenadora pedagógica do pré-vestibular do Palácio, depois ela vai falar um pouquinho desse projeto dela social, e ela é graduanda em pedagogia pela UF. Ela atua desde os 16 anos como docente na educação infantil, e a Valquíria, eu queria dizer para você, Valquíria, é um grande prazer tê-la aqui, e espero que você também curta, porque esses papos aqui normalmente têm sido muito agradáveis. Seja bem-vinda, Valquíria. O prazer é meu, eu estou felicíssima de estar aqui, poder contribuir com a minha experiência do ensino fundamental e da educação infantil para esse debate que está tão acalorado entre nós, né, e que é tão importante da gente fazer aí com os outros segmentos sobre o que é a educação nesse ano tão difícil, né? Então, prazer imenso trazer minha experiência para cá. Muito obrigado, Valquíria. Bom, então vamos dar sequência aqui e eu vou começar, né, com esse primeiro bloco, né, que são os efeitos da Covid-19 na educação, né? Como eu falei na abertura, parece que caiu um meteoro no planeta Terra e que foi destruindo tudo, todos os planos de vida, planos profissionais, tudo mudou, né? Pessoas que tinham viagens agendadas, minha filha estava fazendo a sua primeira viagem para a Europa, tudo certo, tudo pago, pegou uma premiação de 10 anos de empresa, comprou tudo à vista. Coitada. Ela não conseguiu embarcar para a Europa. Então, a vida das pessoas... A minha esposa tem um estúdio de beleza, faz cabelo, minha filha faz maquiagem. Todas as noivas agendadas cancelaram. Na educação, então, imagine como é que foi. Então, ninguém estava esperando e ninguém estava preparado, por exemplo, para o ensino à distância, né, o EAD, e foi no tranco que as escolas precisaram implementar o sistema, os diretores, os coordenadores, os professores, todos loucos, né? Muitos professores não tinham intimidade alguma com a tecnologia. Professores de 20, 25 anos, 30 anos de tablado, né? Mas não de palco. Porque são coisas diferentes, né? A gente adora um tablado, né? Eu, quando dou aula lá na UF, há 18 anos que eu sou professor convidado lá, professor visitante, adoro o meu tablado, mas palco é diferente. Então, você enfrentar as câmeras, né? Foi um enorme desafio. E eu queria começar por esse tema, né? A dificuldade que os professores tiveram de enfrentar uma tecnologia que não dominavam, as dificuldades de internet, as dificuldades de recursos tecnológicos e o próprio mecanismo, né? Quem gostaria de começar para falar um pouco dessa dificuldade em sala de aula aí que os professores tiveram? Eu posso começar. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, pensar que nada vai ser como antes. Nada. E você acabou de relatar uma situação com a qual todos os atores desse processo educativo terão que lidar, né? Que é essa imprevisibilidade. Isso é questão fundamental, como lidar com essa imprevisibilidade. Aprender fazendo. É o que toda a comunidade educativa, e aí eu aproveito para abrir um parênteses, hoje, dia 6, através de um decreto de 2014, inclusive comentei isso com você, né, Luciano? Inclusive, compartilhei com os outros educadores aqui presentes, eu não sabia. Pois é, então... É uma data bastante apropriada, né? Quer dizer, falar desse profissional da educação, né? Que é um ator fundamental nesse processo de ensino-aprendizagem, que é não só o docente, mas todos os profissionais que estão envolvidos, né? Então, hoje, através de um decreto de 2014, foi estabelecido aí o Dia Nacional dos Profissionais da Educação, né? São muitos os profissionais que ficam aí nesse back-office da comunidade escolar, né? E são vitais
para todo o desenvolvimento do processo. E aí, pensar exatamente que nada será como antes, né? Nada será como antes. Como é que foi para o professor se Maravilha. adaptar nessa... Na verdade, a gente está falando da dificuldade que o professor tem, né, da inserção tecnológica, e tem uma outra situação aí também, que é da total invasão da privacidade do professor. Hoje, a privacidade desse professor é zero, né? Então, seja através das diferentes mídias, então a gente literalmente invadiu a casa desse professor, né? Então, é uma questão polêmica, é uma tendência sobre a qual nós vamos falar, né? Mas tem questões aí muito sensíveis que afetam a prática desse profissional. Legal. Léo, posso passar a bola para você? Sim. Você que está lá como coordenador lá do Colégio Paulo Freire, que eu tive o prazer lá de assessorá-lo durante quase 20 anos. Imagino como foi, de uma hora para outra, no sopetão, né? Porque o ano letivo já tinha começado. Como é que foi isso? E, Luciano, foi uma coisa, se eu estar usando essa metáfora aí do meteoro, é uma coisa sensacional. Né? Quando essa história começou, eu me lembro que foi exatamente dia 16 de março e que a gente chegou à conclusão que nós íamos entrar né, não ia ter aula, ia suspender as aulas, por maior expectativa que eu fiz uma expectativa na minha cabeça de uma semana, né, que nós íamos ficar uma semana, 2 semanas, e eu acho que são mais de 100 dias, né, Muito mais. nessa nave muito louca, mais. né? E eu posso dizer a você que eu acho que foi a maior transformação da educação brasileira aí nos últimos anos, pelo menos nessa estrutura particular, né? Onde os professores tiveram uma modificação, né? Quando a tua fala, eu me coloco nessa fala. Eu sou um professor que trabalha em pré-vestibular, gosto desse segmento, né? Um professor de quadro, de pilô, né? Eu era do quadro de giz para o pilô, e quando eu nunca tinha conhecido, dado uma aula ao vivo, né? Aula online, né? Você passa a entender o que é Zoom, o que é Meet. Eu vivi isso como professor em vários lugares e como coordenador no outro. Foi o maior desafio da minha carreira. Eu achei que eu já vivi grandes mudanças, né? A entrada do Enem, a saída dos vestibulares tradicionais. Ia me preparar para viver uma grande mudança no ensino médio que eu trabalho, que é a reforma do ensino médio. E a gente agora está vivendo uma reforma que, como a professora disse, que não se volta mais. Né? Isso vai passar, está inserido na nossa vida do cotidiano, e é um grande desafio para o professor, como misturar as duas, o teu presencial com a tua presença online, que isso aí não vai mudar mais. Isso veio para ficar e para transformar a educação definitivamente. Ô, Léo, você como coordenador, o que você acha que os professores que você coordena tiveram mais dificuldade? Com a tecnologia ou com o fato de estarem falando para uma câmera? Luciano, eu posso te dizer que é um misto das duas coisas. É uma sensação, você viver, né? Assim, nós temos uma educação, eu trabalho em escolas todas voltadas com o humano, que a relação humana passa a ser o principal foco, e você começa a dar aula para câmeras, você começa a ter que transformar o seu quadro em slides, né? Criar tecnologias para isso, e como você vai prender a atenção, pensar em avaliação, que é um desafio monstruoso no online, talvez seja um grande desafio. Como você motivar, por exemplo, alunos de terceiro ano de ensino médio que já estão num ano complicado, saindo de uma escola que tem um amor à escola, um desafio chamado Enem, que é um dos vestibulares, é um concurso mais concorrido do mundo, e longe da presença dos professores, né? Então, eu acho que é o maior desafio, se perguntar a todos os professores, talvez seja o maior desafio na carreira que esses professores estão enfrentando nesse momento. Eu imagino. Não tenho dúvida disso. Valquíria, eu vou te fazer uma pergunta, dando sequência à mesma pergunta, né? O que foi mais difícil, se foi enfrentar a câmera, a tecnologia, mas eu vou aproveitar a sua experiência de escola pública, né? Que eu acho que é uma realidade completamente diferente da realidade das escolas. Por exemplo, que o Léo
ministra e coordena, que é a escola privada, onde os recursos são muito mais fáceis, o perfil socioeconômico dos alunos é muito diferente. E vou pegar carona na excelente colocação que a professora Cristina colocou, né, da questão de invadir, entrar o espaço do professor. Fala um pouquinho disso aí, como é que foi esse desafio para você como professor e para os seus colegas de escola? Se você pudesse dar prioridade ao ambiente da escola municipal para a gente enriquecer aqui. Bom, com certeza. Não foi fácil, não tem sido, né? Eu acho que a primeira questão que surge para nós como um problema, né, quando a pandemia, né, cai no nosso colo e a gente tem que se desdobrar. Eu sou professora do berçário. A UMEI é a abreviação de Unidade Municipal de Educação Infantil. Eu sou professora do berçário. Então, a verdade é que eu deixei de ser professora dessas crianças. Claro. Porque não existe contato fora o contato físico. Claro. Né? Então, eu acho que a primeira coisa que bateu a porta dos professores, né, dessa grande dificuldade, em especial na rede pública, é saber, que a gente não tem escolha, porque a gente não tem, né? Se você, sei lá, chegar no escritório de engenharia, você não vai pedir que os caras façam um bolo, porque está totalmente fora do que eles têm hábito e estão preparados para fazer. Nós somos, nesse momento, engenheiros fazendo bolo. Né? Nós recebemos no colo uma demanda que nós não tínhamos que estar preparados e não tivemos escolha se a gente, né, poderia se preparar para aquilo. E a segunda grande questão, que é saber que fazer o EAD significa deixar parte dos nossos alunos para trás. Porque a gente sabe que muitas dessas crianças não vão ter acesso. Né? Eu, por exemplo, no berçário, o que a gente tem feito, o caminho que a gente encontrou, né? Nós gravamos vídeos, né, ensinando as mães a continuarem um processo de estimulação sensorial, né, das questões mais psicomotoras e cognitivas, e enviamos para as famílias. Mas é a mesma coisa? Não é. Mas, né? Então, mas como você falou, né, tem que fazer um bolo, então vamos ser criativos, né? Porque você usou o único artifício que você podia, né, para o teu público-alvo bebê. Sim, né? Você sim. tinha que transferir essa atividade para os pais, né? Eu imagino. Agora, a questão com a interação... Agora, a Valquíria, questão da tecnologia é um break, né? É isso que eu ia te dizer. E como é que é essa questão de você gravar um vídeo na sua casa? Essa é uma grande questão. Eu, embora jovem, eu tenho muita facilidade com produzir esses materiais, mas com o envio, as plataformas, eu sou péssima. Você está com Então, 27 por exemplo, anos, né? Eu tenho 27. A gente trabalha em equipe, né? Então, né, na rede municipal, a gente tem mais de um professor regente em todas as turmas. E a gente tem feito umas divisões, né? Umas dobradinhas. Uma faz uma coisa, a outra faz outra. Então, eu gravo os vídeos, as meninas preparam os vídeos e enviam para os pais. E ficam nessa missão de fazer o lá e cá. Agora, eu, especificamente, tenho a facilidade de produzir esse material. Eu tenho muitas colegas que não têm. E que se encontraram numa verdadeira encruzilhada, né? De como produzir alguma coisa que faça sentido para uma criança de 2, 3, 4 anos, né? De uma criança que está no processo de alfabetização, por exemplo. E aí isso joga a gente para o desafio da frente, né? Do que é importante que a escola comunique para as famílias nesse momento. O que é importante que os professores realmente produzam, né? É o mesmo tipo de conhecimento que a gente produzia com as crianças na escola? Não. A gente teve que se reinventar, se readaptar e encontrar uma outra maneira de se conectar com essas famílias, que tem muito mais a ver com a manutenção do vínculo, do afeto, da presença, de ter a escola ainda como um lugar de apoio, do que necessariamente de continuar o processo de educação formal, né, dessas crianças. Muito legal. Cristina, fala para mim uma coisa, Cristina. Deixa eu botar você aqui. Oi, Cris. Cris, me diz uma coisa. Você levantou essa bola da invasão, né, da dificuldade de você entrar no lar do professor, que às vezes tem um apartamento ou uma residência onde tem 40, 50 metros quadrados, às vezes até menos. Às vezes tem apenas um cômodo comum e às vezes habitam ali 4, 5, 6. Eu, quando fiz censo
fui recenseador do IBGE. Em 1980, eu fiz 3 setores. Eu fiz um setor especial que foi favela e o segundo penitenciária. Eu entrei em favela para fazer, agora se chama comunidade, na minha época se chamava favela. Eu entrei na favela da Brasília para fazer o trabalho e me surpreendia com um cômodo minúsculo com 8 pessoas. Como é que é isso para o professor, na sua opinião, e toda essa complexidade? Depois, se você puder engatar na questão seguinte, o impacto foi diferente nos diferentes segmentos? Porque eu acredito que a alfabetização online, na minha opinião, é quase que uma viagem para Marte. Exatamente. Bom, o impacto, ele realmente foi... É pensar um novo paradigma, né? Realmente, como eu falei anteriormente, nada será como antes, né? E isso implica realmente repensar os nossos modelos mentais, né? Uhum. Quer dizer, o modelo mental que nós temos do processo educativo, ele vai ser totalmente diferente, né? Esse é um ponto. Uhum. Segundo ponto, como lidar com essa mudança, né? Como trocar as rodas do carro com o carro andando, numa velocidade significativa. Então, é exatamente isso que nós estamos vivendo. Uhum. Não tem sido fácil, são pressões de diferentes atores e que, via de regra, esses interesses colidem. A gente vive uma situação dramática na esfera pública, né? Depois a professora vai aprofundar mais essa realidade na esfera pública, mas hoje, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, saiu um decreto de um desembargador impedindo qualquer ato administrativo do nosso prefeito, né? Ele havia flexibilizado o retorno das escolas particulares. Então, são interesses muito difusos e que impactam direta e incisivamente a prática desse professor. Então, não bastasse a conjuntura familiar, a invasão de privacidade, ainda tem a conjuntura política, ano de eleições minoritárias, né? Municipais minoritárias, enfim. Então, é um caos. Agora, Cris, perfeito, né? eu não vejo mais, desde que começou a pandemia, né? Aqui no canal eu criei as 10 dicas de como manter a cuca fresca em tempo de coronavírus. Mas traz esses números para a gente, Cris, por favor. Em números, 190 países com escolas fechadas, 1,54 bilhão de estudantes sem aulas presenciais, de acordo com a Unesco, em função da pandemia. Os protocolos têm sido diversos, né? Diversos. Então, agora, Israel, por exemplo, eu tenho alguns protocolos aqui de alguns países. Agora, Israel, por exemplo, eles fizeram um plano de retomada das atividades escolares, suspenderam agora, porque as crianças, mesmo assintomáticas, elas podem ser vetor de transmissão em casa. Sem dúvida. Então, tiveram que suspender, enfim. Então, as ações, elas são muito diferentes, né? E também não existe, né? Por mais que a gente tente protocolos, né? Eu que trabalhei na área de saúde 8 anos, tudo na medicina é protocolo, né? É para você normatizar, para você ter alguma base, né? Que possa dar uma certa segurança. Ô, Léo, deixa eu te passar a bola para você. Você que é um cara que está à frente desses meninos aí que estão na beira do vestibular há tanto tempo, você que já teve curso de pré-vestibular, você que é um cara queridíssimo, pelo menos no Paulo Freire eu posso dizer que você é um cara queridíssimo. Nas outras instituições que você ensina, eu não sei. Mas eu tenho uma grande admiração por você, sei da forma carinhosa, acolhedora que você tem com as crianças. Como é que foi? Eu vou aproveitar para fazer essa pergunta. Foi mais difícil para o Fundamental 2 do que para o ensino médio? Foi mais difícil do Fundamental 1 do que para o ensino médio? E também o que mudou nessa relação aluno-professor e
o pai com a escola? O que aconteceu? E depois, Valquíria, eu passo essa bola para você. Vamos lá. Uma pergunta muito boa. O que acontece? Eu vou primeiro falar para o ensino médio, né, que é o segmento que eu trabalho. A gente primeiro houve um baque, né, Luciano? E a primeira pergunta, o que fazer? Como fazer? Né? Uhum. Que é o primeiro, você tem que traçar o primeiro caminho, né? Então, eu trabalho, eu tenho a gestão que eu faço parte, a gente era uma escola voltada muito para essas relações, Uhum. né? E assim a gente tem conquistado um espaço em relação a esse bom relacionamento que a gente tem com os alunos, mas foi muito difícil, está sendo muito difícil, porque é um caminho imprevisível, você não tem experiência anterior, né, para dizer como é que foi esse momento. Né? Uhum. Então, no ensino médio, a gente tem uma dificuldade inicial de como poder fazer isso, né? Como que a gente ia ligar os alunos, se você ia usar o Meet, se você ia usar o Zoom, qual é a estratégia que nós íamos usar, se a gente ia manter a integralidade dos horários, enfim. E a gente foi com uma tentativa e erro, como vocês disseram, é um processo de construção. Eu acho que isso foi um ganho que qualquer pessoa teve o direito de errar, de aprender, de recomeçar de novo. Então, foi um caminho muito difícil para os alunos do ensino médio, porque houve uma espera, né, para a gente poder tomar essa decisão, isso não foi instantâneo, nenhuma escola estava preparada, as escolas que fizeram, se ligaram primeiro aos alunos, foi uma que tinha um recurso tecnológico maior, enfim, um TI que passou a ser, né, que passou a ser tão importante. Que algumas dessas escolas têm um app que tem uma ferramenta de comunicação instantânea. E eles conseguiram se ligar e nós demoramos mais um tempo a fazer isso, mas eu estava dizendo para a equipe de gestão que nós temos lá na escola o quanto nós conseguimos avançar nisso, quanto nós crescemos. Né? O Fundamental 2, a gente trabalha muito junto com o ensino médio, então a dificuldade foi a mesma e o Fundamental 1 é um grande desafio, a Valquíria vai poder falar melhor, né, com o Fundamental 1, com as crianças, mas cada um tem uma especificidade, essa relação com a câmera é difícil. Os alunos de terceiro ano, Luciano, estão numa situação muito complicada, a gente tem que dar mais atenção, porque eles só têm esse ano, né? Mudanças de calendário de Enem, incertezas, então foi muito complicado e cada segmento tem a sua especificidade. Claro. Né? Ô, Léo, foi muito difícil. Só para não... Eu vou passar a palavra para a Valquíria, mas só para pegar a questão da relação, bem curto, aluno-professor, como é que você avalia essa mudança? Luciano, eu vou te dizer que, embora a gente está não perto dos outros, eu acho que se está se estabelecendo uma relação professor-aluno muito interessante. Eu hoje estava trabalhando numa escola, né? Eu trabalho em todas as séries, dou aula para a última série do Ensino Fundamental 2, uma coisa que eu adoro fazer. Eu estava dizendo para eles, eu agradeço, né, por estar vivendo um momento tão difícil na minha vida com vocês. Né? Como vocês têm sido bacanas, como a relação entre a gente ela se estreita. Eu estou com uma saudade dos meus alunos absurda, vontade de, quando eu olho eles na tela, de dar um abraço, de como você faz falta na minha vida. Eu acho que isso vai gerar uma valorização do humano e uma valorização do papel do professor inimaginável. Assim. Eu acho que a gente sai muito fortalecido dessa história aí, dessa nova construção. Muito bom. Valquíria. Bom, vamos lá. Eu acho que a gente precisa olhar todas as coisas como elas estão postas e as condições que a gente realmente tem para fazê-las, né? O que a gente falava no início. Fundamental sente de uma maneira, educação infantil sente de uma maneira, a escola pública e a escola privada sentem de maneiras diferentes, né? Eu me assusto com essa ideia do voltem porque as crianças vão perder e etc. Porque se com 100 mil mortos as pessoas estão indo para bar, para show, lotando coisas, como a gente garante que criança que lambe chão, lambe mão, tira a máscara, morde coisa, sabe? Vai conseguir manter um protocolo de segurança. E eu acho que essa questão vem para o que mudou na nossa relação, que é de fazer as famílias perceberem qual é o real papel da escola. Eu tenho uma grande sensação de que as pessoas querem que a escola volte
porque não tem atividade para fazer com as crianças o dia inteiro, porque os pais voltaram a trabalhar e, inevitavelmente, não vão ter onde deixar as crianças, porque acham que as crianças estão ficando entediadas, tristes, etc. Mas não porque se compreende o que a escola realmente é, né? Uhum. Você perguntou assim, será que isso é um caminho sem volta? Eu espero que não, né? Pelo menos para as crianças, porque eu acho que a EAD como modalidade, para uma pessoa adulta que escolheu fazer essa modalidade, está indo lá pegar um conhecimento, ok. Agora, para crianças, depois que a gente tem, inclusive, né, a teoria das múltiplas inteligências, que eu sei que a emocional, a afetiva, a sinestésica, eu sei que sentado em frente do computador não aprende igual, não aprende tudo. Então, para a criança, para sempre EAD ou para sempre híbrido, não rola. A gente realmente precisa voltar, mas precisa voltar num momento em que a gente tiver segurança, né? E principalmente que a escola tenha construído com as famílias esse processo de como vai ser esse retorno. Quais vão ser os protocolos, qual é o momento que a gente tem condição de realmente voltar, né? Muito bom. Valquíria, muito obrigado. Bom, a gente está encerrando esse bloco. Obviamente, eu não consegui, né, como sempre, eu não consigo falar tudo que a gente programa, porque eu sempre programo muito mais temas. Mas quando a discussão fica boa e a gente tem convidados especiais como vocês, eu não quero interromper vocês. Eu quero deixar vocês falarem, né? Agora, eu vou fazer uma grande colocação polêmica aqui. Não vamos voltar nela no segundo bloco, mas eu vou dizer para você, Valquíria, a gente também tem que aprender a lidar com os nossos medos. Eu, como coach, como mentor, posso te dizer isso. As pessoas estão panicando. E a gente precisa ter razoabilidade nas questões. Essa não foi a primeira pandemia e não será a última. E a gente precisa ter muita racionalidade sobre o índice de letalidade de cada coisa e principalmente, eu estudei muito sobre a Covid-19 no início da pandemia e eu vou te dar um dado. Até quando eu estudei, até abril, a taxa de mortalidade de crianças de 0 a 10 era praticamente zero. Era 0, alguma coisa. Porque esse vírus ele é muito letal, muito agressivo, principalmente para as pessoas de mais idade e pessoas com comorbidade. Então, a gente precisa também aprender a lidar com medo, porque se a gente for parar toda vez que tiver uma virose com 100 mil mortos, 200, nós vamos chegar a 200 mil mortos, provavelmente, no Brasil, a gente tem que realmente parar para pensar. É uma questão muito polêmica, mas eu queria fechar o bloco com essa grande questão. Vou ter que lançar uma questão aqui, bem polêmica. E essa eu vou começar com a Cris. Professores e coordenadores se permitirão reprovar algum aluno? E se passarem todo mundo, como fica a dívida do gap de aprendizado deste ano? Aí eu vou fazer uma pergunta que tem uma conotação, obviamente, política, muito difícil de ser decidido. Mas seria absurdo pensar em anular este ano, como se ele nunca tivesse existido no ano letivo? Assim como não começaram os cursos de graduação, para quem passou do Enem do ano passado, os cursos não começaram, não existiria passagem para o ano seguinte. Sob o ponto de vista meramente pedagógico, seria razoável pensar dessa forma, Cris? Não, não. Vamos lá, vamos destacar aí. Não. Primeiro, a aprendizagem ela não é linear. Portanto, tudo que o aluno está aprendendo, o estudante está aprendendo dentro desse cenário de pandemia, é uma grande aprendizagem. Então, na verdade, em absoluto, fala-se em reprovação ou coisa que o valha. Longe disso. O pós-pandemia, né, vai girar em torno, sim, de um diagnóstico. Como é que está esse meu aluno? Então, fala-se em ciclos, em toda uma reestruturação curricular. Um dos últimos atos do ministro da Educação foi exatamente normatizar
a carga horária de 800 horas, né? Ou seja, os 200 dias letivos estão flexibilizados, mas a carga horária é mantida, né? Então, cada escola está estruturando essa carga horária dentro desse modelo de uma educação híbrida, né? Então, o que vai ser feito? Vai ser feito todas diferentes estratégias. O Conselho Nacional de Educação está se pronunciando sobre isso, apresentando diretrizes em relação a essa questão. Agora, todos nós estamos aprendendo, né? Então, seja no âmbito federal, estadual, os 5.570 municípios estão aprendendo, as escolas particulares. Então, a coisa está sendo construída de maneira colaborativa. Agora, absolutamente, Luciano, a gente tem que ter no cenário educacional a questão da perda, nunca perda, né? A perda do ano, não. Tudo isso, todas essas competências, essas habilidades, elas serão, sim, aproveitadas e analisadas, dando sequência ao ano letivo. Legal. Ô, Léo, já vou pegar logo uma carona com você nesse tema que eu botei aqui, bem polêmico, para a gente bem rapidinho. O ano de 2022 vai começar igual o IME. O IME, quando as pessoas passam, os alunos passam no concurso do IME, ele passa 3 meses no curso de nivelamento para que ele possa seguir no curso. Vai ter curso de nivelamento para os alunos em 2021 para encarar as matérias, os desafios de 2021? Sem dúvida. Eu achei a fala da professora Cristina muito bacana, que eu acho que foi um ano para novos aprendizados, né? Pegando um pouquinho da fala da Valquíria também, eu acho que existem inteligências que esses meninos têm que aprender a exercer, como a inteligência emocional, como lidar com uma situação adversa, a empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Eu tô com um problema que é só meu, esse problema é mundial. Tem pessoas que têm situação muito pior do que aquela que a gente está vivendo, né? E com certeza, Luciano, a gente vai ter um gap aí que ele vai precisar ser restabelecido nos primeiros meses de quando a gente voltar essa pandemia. Eu acho que isso é um grande desafio para a educação, né? Como recuperar isso, como usar. Eu digo que eu acho que eu nunca aprendi tanto na minha vida nesse momento, né? É aquela velha história, a gente não pode desperdiçar uma crise. Né? Aprender com essa crise, né? Fazer essa reposição, trabalhar de novo, dar autonomia para esses meninos fazerem escolhas, né? Exercer a capacidade que a gente tem como profissional de novos desafios, de mudanças. Então, eu acho que esse gap vai acontecer e que a gente vai ter que correr atrás dessa recuperação de conteúdo, sem dúvida. Mas eu acho que não é um ano perdido, né, como as pessoas falam. É um ano de repensar novos valores, se colocar no lugar do outro, exercer empatia, testar nossa habilidade emocional, que nunca foi tão testada, né? Nas nossas conversas, a gente sempre falava sobre isso. Então, é um momento de novos aprendizados e de novos desafios, sem dúvida. Legal. Valquíria, para a gente fechar esse tema, para realmente a gente passar para o bloco do EAD veio para ficar, então eu vou já começar com você. Você responde essa questão do final do bloco 1 e a gente já engata no bloco 2, que se o EAD, o ensino à distância, né, o EAD, veio para ficar, e se existem espaços, sistemas híbridos, que, na minha opinião, devem ser escalonáveis, né? À medida que você vai tendo mais maturidade no aluno, você vai podendo ter uma participação de EAD mais forte. Assim como existem cursos de pós-graduação hoje no Brasil, que são praticamente 95% com ensino à distância. A palavra é sua, com certeza a reprovação não é uma possibilidade, não deveria ser em lugar nenhum nesse ano, né? Não sei nem como é que a gente dá nota para essas crianças, porque a nota, né? Pelo menos eu acho que estou com pessoas aqui que também participam de escolas mais humanistas, né? Que tem uma observação maior sobre o que é importante ser avaliado, e a nota é sempre uma questão, é sempre difícil quantificar um aluno em número, ainda mais num momento como esse. Mas certamente a reprovação não é.
Eu confesso que eu não tenho uma posição fechada sobre essa questão do cancelamento do ano, porque na escola pública e privada isso vai ser totalmente diferente. Se eu cancelo o ano na escola privada, eu estou jogando todo o processo que esses professores, famílias, crianças estão construindo, acho que como Leonardo e a Cristina muito bem falaram, né? Está sendo construído um processo de outras aprendizagens que não podem ser desprezados, né? Na escola pública, isso vai ter um outro efeito, porque essas crianças ficaram muito mais tempo sem contato. No entanto, eu também não acho que talvez o cancelamento seja a solução, porque a escola não é feita só de conteúdo. Talvez, né, certamente, o ano letivo de 2021 vai ser um ano em que todas as escolas vão precisar olhar mais para o que essas crianças trouxeram. O que elas trouxeram de aprendizado desse 2020, e a escola vai ter que se abrir para, além de dar conta de conteúdo curricular, para acolher essas aprendizagens. Eu acho que esse vai ser o nosso desafio, né? Não só se preocupar com o que de conteúdo essas crianças absorveram, mas quais aprendizagens elas trouxeram desse processo, que certamente serão muitas, né? E só na coletividade, no compartilhamento dessas experiências, quando a gente puder voltar, é que a gente vai conseguir enxergar o que vai ser tudo isso, né? E já entrando na outra questão, acho que eu acabei dando uma pincelada do EAD, né? Acabei dando uma pincelada disso no final da minha outra fala, primeiro bloco, as crianças têm questões muito específicas no seu desenvolvimento, mas eu acho que não sei se elas se perdem quando a gente cresce. Em especial, nessa geração, você fez um programa, né, anterior com as meninas falando dessa geração que está muito mais conectada com as redes, que tem um amadurecimento que é mais tardio, porque tem, né, geralmente são gerações que têm mais aporte, têm mais estruturas, então amadurecem mais tardiamente, né? Eu sempre brinco com as minhas colegas que o 30 é o novo 20 hoje em dia. A gente, às vezes, está começando a vida muito mais tarde do que quando minha mãe já tinha 3 filhos e estava casada com a vida encaminhada, né? Com certeza. Então, o amadurecimento dos jovens, dos adolescentes e das crianças, ele está se dando de maneira diferente. E a interação e a diversidade de experiências é essencial para essa formação de identidade. E a escola é o espaço onde muito disso acontece. Numa geração em que a tendência a radicalizações está muito grande, né? Nós vemos opiniões muito extremadas, defesas muito exacerbadas sobre alguns aspectos, o individualismo cresce. Eu tenho grande preocupação de que a gente faça do maior espaço de coletividade um espaço de distância. Então, eu tenho uma preocupação de que a escola deixe de ser o que ela é na sua essência, que é quase que um laboratório amostra da diversidade da sociedade, onde a gente vai conviver com gente diferente dos nossos pais, com religião diferente, com cor diferente, com família diferente. Então, essa diversidade eu penso que não se pode perder. E, concluindo, para as crianças tem um aspecto cognitivo que é essencial, que o ensino remoto ou híbrido não vai dar conta. Eu acho que é isso. A gente está vencendo, descobrindo, né, através da ciência e da racionalidade, como é possível retornar, e a gente vai viver modelo híbrido por um tempo. Eu tenho certeza que a gente não vai voltar tudo de uma vez, se abraçando, se beijando, se lambendo, não vai ser isso. Mas esses aspectos não podem ser perdidos. Para as crianças, o contato, o convívio, ele é essencial para a formação das estruturas cognitivas. Então, eu espero que não seja uma tendência para as crianças. Para os maiores, é uma modalidade que já acontece, né? A gente tem formações qualificadíssimas em EAD e eu acho que vai ser uma tendência que vai continuar. Acho que talvez o gap seja que os professores vão estar mais ligados nisso agora, né? Com certeza. Léo, agora a gente está com o olho aberto. O EAD no sistema vai ser escalonado? Como é que vai ser esse sistema híbrido aí, Léo? Assim, como uma fala de uma outra pessoa faz você refletir, né, no que você vai falar. A troca é uma coisa muito bacana, né? Sem dúvida. O que eu acho, o que eu acredito que o EAD me serviu para mostrar como que o humano é importante, né? Como é que a gente não pode ficar sem esse humano? Eu acho que o grande desafio das escolas é como fazer essa mistura, né? Como você, ao mesmo tempo, fazer o humano, né, a relação das pessoas, nada supera a relação do professor. O professor, para mim, a relação dele com o aluno, dia a dia, isso não tem substituto, não vai se criar nunca um robô para fazer isso. Isso aí
não tem questão para mim, é inquestionável isso, né? É só para não esquecer, eu também acho que pensar em reprovação nesse momento é uma palavra para mim que eu tenho uma grande companheira de trabalho que diz para mim que a gente está num momento de sensibilidade e simplificação das coisas, né? E a fazer uma avaliação de um aluno nesse momento online é complicadíssimo, eu concordo com a Valquíria nesse tópico. Mas eu acho, Luciano, que as escolas, o grande desafio é como trabalhar o EAD, como colocar o EAD de volta no contexto das coisas que a gente estava fazendo antes, né? Uhum. Por exemplo, hoje é muito mais fácil fazer uma reunião de pais, né? A gente consegue fazer uma reunião de pais. Eu consigo atender um pai hoje por videoconferência que eu estou conversando com ele. O acesso ficou mais fácil. As salas virtuais acabaram com as folhas de papel, né? O meio ambiente vai agradecer a isso, a gente coloca tudo isso no meio ambiente, né? As interações, a maneira de avaliar, a gente aprendeu a fazer simulados online. Então, eu acho que é uma conquista que eu acho que a gente ia demorar 10 anos para acontecer. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que botar, os meninos têm que aprender cada vez mais, né? Eu trabalho com a rede particular, a empatia, a se colocar no lugar do outro, a dividir e entender que você é um privilegiado numa situação de informação nesse momento, né? E aprender a partilhar isso e devolver isso para a sociedade. Eu acho que isso é uma grande lição que fica nesse momento, Luciano, é como que a gente vai misturar esse ensino que ele tem que ter o contato do professor com essas novas tecnologias. Eu acho que esse é o grande desafio das escolas nesses próximos 2 anos. Ô, Cris, a gente quando pensa em EAD, né, a gente normalmente refere-se às aulas online, obrigatoriamente via internet, né? Mas quando fala em EAD, eu me lembro do meu tempo, onde existiam cursos por correspondência. Eu não sei se a Valquíria já ouviu falar, porque a Valquíria só tem 27 anos. Eu não sei se a Valquíria já ouviu falar disso, né? E que tinha um preconceito. Eu gosto muito da palavra preconceito, não preconceito, porque tudo é pré. Você cria um conceito antes, né, e julga, né, com base daquilo que você nem conhece. Então, tinha muito preconceito em relação ao ensino por correspondência, e assim como existia muito preconceito para os cursos EAD de pós-graduação, né? Eu pergunto, Cris, esse EAD, será que ele não pode resgatar algumas coisas e trabalhar também de uma forma híbrida, mesmo à distância? Porque até mesmo os livros didáticos, eu tenho acompanhado isso nas escolas onde eu assessorei, os livros didáticos estão ficando obsoletos, né? Então, os conhecimentos estão todos na palma da sua mão. A gente tem um smartphone e eu não preciso mais nem digitar. Eu pego para o meu BISB e falo para ele, e ele me responde. Eu dou aula em curso de pós-graduação há muitos anos. Eu tenho turmas que, quando eu falo alguma coisa, eu digo assim, eu não me lembro qual foi o autor. Um aluno, em menos de 1 minuto, diz assim, foi o fulano de tal. Ele pesquisa no Google. Eu não me lembro em que ano foi isso. Na mesma hora, o aluno da pós-graduação, ele já está com acesso ali, checando a informação do professor, porque o professor deixou de ser o cara que detém o conhecimento para ser um mentor, para ser um facilitador. Cris, como é? Desenrola esse rolo aí para gente. Bom, só uma observação, esse curso sobre o qual você falou, de correspondência, ainda existe. Ainda existe? Ainda existe. Para além dessa questão, é importante a gente trazer para a pauta que o ensino remoto ele está longe de atingir todos os estudantes, né? É uma realidade que ainda não está democratizada, né? Enquanto a gente deveria estar discutindo aí na esfera federal a tecnologia, o acesso à internet 5G, a gente está falando e discutindo questões que já estão, enfim,
Estamos na A gente questão não olha política. para o futuro. Se a gente vai A gente entregar o não 5G olha. para o chinês ou se vai entregar para outro. Pois é. Mas o Isso. mundo, é por isso que eu não gosto de entrar em política, Cris, porque o mundo é muito chato quando a gente entra na política. É melhor ficar no nível do pedagógico. Do pedagógico, né? Então, apesar de estratégias distintas, como TV aberta, rádio, plataformas online, aplicativos, enfim, a educação remota, e é essa a tecnologia, a nomenclatura, né, que a gente está utilizando para a educação remota, ela está longe de ser a solução de todos os problemas. Ponto. A gente tem pensado... O presencial para qualquer ciclo. Vamos falar só até o ensino médio. Na sua opinião, o presencial... Não vou discutir educação infantil, porque seria uma grande perda de tempo, né? Alfabetização e tal. Mas vamos falar do ensino fundamental 1 para frente. Não existe nenhuma possibilidade de ter um 10%, na sua opinião, no Fundamental 1, depois passar para o Fundamental 2 para 20%, para chegar no ensino médio com 30%. Esses percentuais são meramente ilustrativos, vou deixar claro. Perfeito, perfeito. Luciano, o ensino híbrido, ele veio para ficar, né? Ele veio para ficar. Então, não tem hoje mais como recuar dessa realidade, né? Claro que a gente não está aqui, em absoluto, falando, descartando a questão do presencial. O presencial ele é fundamental. Educar é um ato político, um ato de afeto, de acolhimento, toque, de presença, de acolhimento. Então, o presencial ele é inquestionável. Mas esse ensino híbrido ele é irreversível. Então, vai fazer um escalonamento, vai calibrar a carga horária para o Fundi 1, para o Fundi 2, para o ensino médio, para a graduação, enfim, que seja. Isso aí vai se dar muito no âmbito local, regional, enfim, cada qual ajustando aí a sua realidade. Léo, fecha esse tema para a gente aí, por favor. E me diz aí qual é a tua opinião sobre esse escalonamento, esse... Luciano, eu acho que o humano é insubstituível. Não tem. A coisa que eu mais aprendi nesse momento histórico que a gente está vivendo é que o humano é a coisa mais importante. O que há de mais importante numa escola são as pessoas, são as relações que a gente cria, os laços, né? Quanto que vale a força de um abraço, né? Eu fico pensando no poder de um abraço. O poder de você poder abraçar um menino e dizer o seguinte: meu amigo, conta comigo que eu estou aqui para realizar esse sonho com você. Então, isso não tem preço. Léo, eu acho que o EAD ele veio para ficar, mas ele não é resolução dos problemas, e a grande desafio é como adaptar isso que a gente aprendeu para fortalecer a relação presencial. Eu acho que esse é o grande questionamento das escolas, e eu acho que a ideia, isso vai acabar acontecendo naturalmente, esse escalonamento, né? As salas virtuais, elas vão entrar desde o Fundamental 1, elas vão para frente. A gente vai ter meninos cada vez mais acostumados com isso, mas a relação humana tem que ser sempre o mais importante de uma escola. É o que você lembra da escola, são as pessoas, né? É o porteiro, são as relações dos seus amigos. É o Maurição, é isso. É o que você vai ficar com você. É verdade. É a Aninha na secretaria. É isso aí. São as pessoas. É verdade. São os nossos até professores. Até o Gabriel dando duro na garotada, né? E é com carinho, para o bem. Então, tudo isso é valorizado, né? Agora, eu vou aproveitar e vou ingressar logo no terceiro bloco, porque infelizmente, o tempo passa rápido nesse Café Coach. Eu vou ingressar logo com você Léo. Vamos abordar a última pergunta do bloco. Eu vou trazer ela para agora, porque vocês levantaram essa bola. E a pergunta era: qual a importância da socialização que a escola, né, permite nesses diferentes segmentos, lidar com as diferenças? E aí eu vou trazer uma questão que eu fico lembrando, né, das crianças autistas, que a gente hoje, elas estão inseridas nas escolas normais,
né? E isso tem sido maravilhoso para a interação, para você conviver, até para você entender que as pessoas têm limitações diferentes, como a Valquíria colocou, diferentes inteligências, cada um tem as suas competências diferentes. Então, lidar com as diferenças, a questão da inclusão social, né? Porque eu era uma criança pobre que estudava numa escola onde tinha um monte de gente rica. E ali eu tive o contato com pessoas que moravam em Icaraí, contatos com pessoas que moravam no Ingá. Eu descobri algo de comer que eu nunca tinha visto na minha casa. Coisas desse gênero, né? Desenvolver empatia, que vocês falaram, a questão da solidariedade, a questão das crianças que conhecem limites, porque é no convívio, é no pegar o brinquedo da outra criança, é na mordida que uma criança da educação infantil dá no outro, que ela percebe, opa, se eu continuar por aqui, eu não vou me dar muito bem. Como é que é isso tudo? E, além de tudo, quando a gente fala lá no ensino médio, que a gente fala da faculdade, do pós-graduação, o networking, né? Porque quantas relações profissionais se desenrolam futuramente com amigos que vieram com a gente da escola. Eu acho que esse tema é um tema muito interessante. Luciano, sem dúvida, a socialização que você tem, eu espero assim que os nossos adolescentes, os nossos jovens, né, eles saiam pensando em retribuir à sociedade essa oportunidade, né, que eu trabalho na rede particular para diminuir essa desigualdade social, tornar o país um país mais justo para todo mundo, né? Dividir o conhecimento, aprender a cuidar do outro, né? Eu fui criado no Vital Brasil e moro aqui até hoje, e eu me lembro de uma situação que eu jogava bola aos domingos, onde vinham as pessoas que estudavam comigo no Salesiano, tinha o de classe rica, o de classe média, que era onde eu morava, e as pessoas que moravam com menos dificuldade, estava todo mundo junto ali, todos nós somos iguais, ali éramos iguais, e a gente não teve a mesma vida. Tentar proporcionar para essas pessoas uma igualdade, um mundo mais justo, todo mundo tem a mesma oportunidade. É Né? isso só E no a escola, presencial, né, Léo? exatamente, a escola é o melhor lugar para viver essas diferenças, lidar com as pessoas que têm dificuldade, que têm alguma deficiência, que têm uma dificuldade financeira, estar no lugar do outro e aprender a crescer com essas diferenças, e não tem lugar melhor na escola para aprender isso. É verdade. E isso é uma grande lição disso tudo aí para mim. Valquíria, é isso mesmo, Valquíria? Valquíria está sem áudio. Abri. Eu acho que é isso. O Léo colocou muito bem. A escola é esse espaço incrível, único, que a gente tem contato com o que é diferente da gente, né? Que a gente forma essas relações que a gente vai levar para a vida. Eu hoje tenho amigas que se formaram comigo no ensino médio, que a gente trabalha, atua junta na rede, troca experiência, entra na faculdade junto e desenvolve projetos fora junta, né? A experiência com o pré-vestibular, por exemplo, eu tenho amigos que são do trabalho, de escolas que eu estou e que foram para lá para contribuir. Então, essa coisa do presencial, do toque, do olho no olho, do que a gente forma, isso não tem substituição. Eu acho que o Léo colocou bem, a gente vai pensar aí como que a tecnologia potencializa isso. Se a gente pensar, a gente já vive sistemas híbridos há muito tempo, que o professor dá uma aula e bota um texto no e-mail, ou bota um negócio num drive, e a gente já vem experimentando aí. Acho que agora a gente fez um upgrade, né? A gente foi para um nível depois, e a educação vai viver essa reverberação, mas, sem dúvida, esse espaço da troca, da interação, né, de ver o diferente é o imprescindível, né? Eu vivo isso cotidianamente. Eu saio de uma escola que é dentro de uma comunidade, né, em São Francisco, vou para uma escola de classe média alta, né? Eu sou uma pessoa que trago a minha própria história de vida de um outro lugar, né? Então, vivo o cruzamento dessas três realidades e busco, como o Léo falou, levar a todos esses três lugares onde eu estou a consciência de que todos eles têm responsabilidade por construir, né, depois desse momento, depois dessa pandemia e para as próximas gerações, eu acho que de construir uma sociedade melhor, né, um espaço onde a gente conviva, onde a gente troque, onde a gente se respeite e onde a gente possa compartilhar
isso que alguns têm o privilégio de aprender, que eles dividam com os outros e também estejam abertos a aprender o que esses outros têm para mostrar, né? Acho que essa é a troca que a humanidade faz e que nos fez resistir até hoje a tantas intempéries, né? Valquíria, eu vou te dar um minuto para você falar do seu projeto social. O pré-vestibular. O pré é um presente para mim, na verdade. Faço mais que minha obrigação. Eu sou moradora do Morro do Palácio, que é uma comunidade aqui no Ingá. Moro aqui há 6 anos. Vim para cá por conta... Eu sou originalmente de São Gonçalo, mas vim para cá para estudar na UF, né? Já trabalhava na cidade desde os 16, então, desde o ensino médio, eu vivo em Niterói. Eu sou uma niteroense de vida, né? E aí decidi vir morar aqui. E sempre tive muito essa coisa, né? O Palácio tem uma formação meio atípica de muitos universitários que vivem aqui, né? Depois do processo de expansão da universidade, você é uma galera vindo fazer a universidade, mas que não tem grana para morar no Ingá, né? Tipo eu. E aí tem uma relação bacana com a galera aqui da comunidade. E o projeto era uma ideia do tipo assim, ó, vocês moram aqui, bacana, né? Porque vocês não têm condição, mas vamos devolver alguma coisa. Então, ele começou pela vontade da Associação de Moradores, que eu tinha amigos lá e tal, meninos que são daqui da comunidade desde sempre, e aí me cataram para ajudar. E o projeto começou, a gente começou num espaço aqui na comunidade, hoje nós somos um projeto de extensão da UF, né? Temos uma parceria com o Instituto de Geografia, funcionamos lá na Praia Vermelha, estamos com mais de 100 alunos. Estamos vivendo esse momento da pandemia com grande dificuldade, né? Um grande número de evasão, porque é um pré-vestibular popular e tem uma galera com uma dificuldade de acesso, mas estamos aí nesse processo de resistência para sair desse momento fortalecido e botar essa galera toda Legal. aí para entrar na faculdade. Parabéns pela iniciativa, tá devolvendo, né, um pouquinho do que você conquistou. Bom, a gente tem que fechar esse café, e aí eu vou fechar esse café levantando uma questão do último Café Coach, que foi com Geração Z, e que eu me solidarizei com as meninas, né? A dificuldade que é elas escolherem um curso com 17 anos, com 18 anos. Tem aí a reforma do ensino médio, que não sai, eu não sei se vai sair, se já saiu. O que é que a gente pode fazer, né, para que essas meninas não se arrependam? Porque a maioria desses jovens, elas estão entrando na escola e não se identificam com o curso. A Ana Júlia contou a história dela, que entrou em pedagogia, não se identificou, no ano seguinte foi para a administração. A outra entrou em direito, vai terminar só por cursar, mas não é aquilo que ela quer fazer. A outra entrou em jornalismo e se vê, 100% das pessoas que estavam ali no café da Geração Z escolheram cursos que se arrependeram depois. O que é? Qual é o papel do professor nessa hora? Qual é o papel das instituições, do governo, para ajudar nesse modelo, né? O professor deveria ser mais um mentor. Eu fiz uma experiência de um trabalho de coaching para ensino médio, que infelizmente não foi para frente, mas eu acho que aquele trabalho tinha um processo de autoconhecimento, porque não dá para você fazer escolhas para o futuro sem se conhecer. Então, será que falta trabalho de coaching no ensino médio para que essas crianças, desde o primeiro ano, comecem a se autoconhecer, seus valores, o que eles pretendem, conhecer os valores dos pais? Como é que é isso? Vou começar pela Cris. Bom, mais do que pensar em profissões, carreiras e cursos de graduação, face a essa realidade de imprevisibilidade, é muito mais coerente pensar em competências essenciais, né? E a gente tem um vasto material na Base Nacional Comum Curricular, as competências essenciais para o século XXI. Então, é olhar para essas competências. Quais são, né? São várias, mas destacar algumas, que, a meu ver, são fundamentais. A criticidade, adaptabilidade, resiliência, abertura para o novo, enfim. Então, é olhar para essas competências essenciais. Outro ponto também, Luciano, dentro aí desse tempo, mas que, a meu ver, é fundamental a gente trazer para esse debate, é pensar que o ser humano é o mesmo. A gente tem linhas de pesquisa que falam sobre isso, geração X, Y, Z, Millennial. O ser humano é o mesmo, o que muda é o contexto, né? O ser humano é o mesmo. As realidades é que vão mudando, não são as pessoas que mudam. O ser humano é ser humano. O que muda é o contexto, né? Social, educacional, enfim.
Cris, eu trabalho no mercado corporativo há muitos anos, você sabe disso, faço consultoria em várias empresas. Essa gestão por competência, inclusive, isso é colocado nas empresas. Mas o que acontece é que quando você está no ensino médio, você vai falar de gestão de competência, vai falar de desenvolvimento de competência, mas chega na hora do Enem, você tem que fazer aquela prova de química, de química Sim. orgânica, química inorgânica, você tem que saber tabela periódica, mesmo que você vai fazer jornalismo. Aí você tem que fazer física, você tem que fazer. Olha, a gente tem um discurso daquilo que a gente sabe, que eu sei que você sabe, que eu sei, que o Léo sabe, que a Valquíria sabe, que é desenvolvendo dessas competências, mas quando a gente vai para o ensino formal, não é assim que funciona. Não é, Sim. Léo? Como é que é esse dilema, Léo? Luciano, primeiro, assim, o ensino médio ele tem que ser reformulado, né? As pessoas têm direito a criar rotas para fazer aquilo que elas gostam mais. Eu acho que isso tem que ser, eu acho que é um desafio que, por causa dessa pandemia, eu não sei quando isso vai acontecer, mas isso tem que acontecer, Uhum. né? Isso é uma primeira coisa. Segunda coisa é o seguinte: a gente tem um curso de medicina, né, que talvez seja o vestibular mais concorrido, Uhum. que um candidato à medicina tem que saber mais matemática do que um engenheiro. Isso Uhum. não está. Ele precisa escrever tão bem ou melhor do Que um que uma pessoa que jornalista. vai fazer, do que um jornalista. Então a gente tem que reavaliar isso, né? Você estava falando das 3 meninas que participaram com você da edição anterior do Uhum. café Geração desse Z. papo tão legal da geração Z, é que é o seguinte: escolha a profissão, né? Pesquise sobre aquilo, vá conhecer o que você pode, aquilo que você gosta. Mas se você tiver que mudar, mude também. Não tenha essa geração, Luciano, não tem medo de mudar, Uhum. né? Mas não pode se mudar tanto também, porque o tempo passa, né? Exatamente. Esse que é o problema, o tempo passa. Mas então é pesquisar. Se tiver que mudar, mude. Mas eu acho que a reforma do ensino médio, né, esse Enem pensado por habilidade, por área de conhecimento, quem é de área exata tem que saber mais física, química, matemática e biologia, né? Quem é de humanas tem que saber escrever bem, saber uma língua. Então a gente precisa mudar isso. Eu espero que essa mudança venha rápido. Valquíria, para a gente fechar, Valquíria. Eu tô contemplada. Eu acho que a reforma do ensino médio ela é urgente, só não é essa reforma que a gente vem tendo, né? Porque é o que você fala. Aí o cara não consegue escolher. Aí a gente está tirando espaços de pensamento e colocando mais conteúdo rígido, mais de física, mais de matemática, mais dessa coisa quadrada. Então a gente precisava ter um modelo de ensino médio que ele pudesse experimentar diversas áreas, para que ele já descobrisse ali qual é, né, o que ele se adequa mais, o que ele mais se direciona. E digo mais, talvez a universidade também devesse ter um ciclo básico. Em outros países, a gente tem modelos onde, né, os cursos de áreas afins têm um ciclo básico e depois você se especializa. Só que essa contradição que o Léo colocou, o jovem hoje em dia não tem tempo, né? Em especial o jovem da classe popular, quando ele entra, ele tem que formar rápido para trabalhar. Então, é uma contradição que a gente tem que pensar, né? Que essa geração, infelizmente, vai viver esse desafio desse processo de se descobrir. Eu tenho certeza de que esse processo de autoconhecimento, de encontro com as suas próprias habilidades desde os pequenos, ele é essencial. Que a escola tenha um espaço onde eles consigam se perceber, né, e ir se encontrando para ter um pouco mais de condição de sair dali e traçar o caminho que deseja, né? Legal. Eu não tive essa contradição, eu sou professora desde que eu acho que eu sou, mas eu vi muitos colegas que entravam, chegou no primeiro estágio, vou embora daqui, pelo amor de Deus. Então, né, e às vezes a gente não tem tempo para recuperar esse susto. Infelizmente, eu tenho que encerrar. Foi maravilhoso, foi delicioso. Eu adorei ter vocês aqui. Eu vou dizer uma coisa, que é só para fechar essa questão que a gente levantou. Eu falei no café da geração Z, de que hoje em dia a gente não escolhe mais uma profissão para a vida toda. A gente tem o direito, a gente se permite
de fazer um curso de graduação e fazer pós completamente diferentes e atuar em outras áreas. Eu citei o meu exemplo, eu sou engenheiro civil com especialização em cálculo estrutural, fiz depois análise de sistema na PUC, depois fiz marketing na COPEAD, depois fiz mestrado, e eu não sei o que eu vou estudar daqui para frente, porque eu só tenho 60 anos. Então, esse é o recado que eu dou para a garotada. Se permitam mudar. Agora, a graduação, enxerguem, no meu ponto de vista, como um patamar, porque existe um preconceito com quem não tem o nível superior no Brasil, mais ainda do que no mundo. Eu queria convidar vocês para fazer um brinde. Tem uma caneca aí? Puxa vida, eu acabei esquecendo a caneca, Não tem Luciano. problema, faz com a mão assim. Me perdoa. Não tem problema, olha, amei. Eu acho que isso aqui vai ter que ter um segundo Café Coach, porque esse papo ficou muito bom. Opa! Tá bom? Vambora. Olha, muito obrigado. Obrigado pela generosidade, obrigado pelo tempo, obrigado pela exposição de ideias. Eu tenho certeza que quem assistiu o café vai sair aqui com um novo ar, um novo repensar, uma visão diferente de antes que entrou no café. Porque é assim que eu saio. Eu saio maior, eu saio melhor. Obrigado. Eu também, com certeza. E como sempre eu termino os Café Coaches, ó, faz assim, ó, coração com coração, ó.